porcentagem ou percentagem, como queira chamar, a gente já falou de fração, regra de 3, enfim. Na verdade, a porcentagem nada mais é do que uma fração onde você divide o inteiro por quanto? Por 100, em 100 partes. É isso? Trazendo a definição de fração. Então, veja, quando a gente fala em porcentagem, por cento, nada mais é do que dividir um inteiro, um todo, por 100. Então, você tem um inteiro que foi dividido em 100 partes. Quando você diz assim, 2%, 3%, 4% de alguma coisa, 2, 3, 4, é um numerador. O número de partes que você está operacionalizando. De um todo que você dividiu em quantas? Em 100 partes. Então começa a fazer sentido e começa a ficar muito simples para a gente. Então quando a gente fala 2% de, 2% dá, 3% de, do, dá, eu tenho que trocar esse de, do e dá pelo produto. 2%, 2 sobre 100 vezes o que eu quiser. 20%, 20 sobre 100 vezes o que eu quiser. Tá certo? Então, quando a gente fala em porcentagem, eu trago aí a transformação em porcentagem. E eu vou falar disso agora e já vou trazendo questões para que a gente possa observar como isso aparece para a gente. Veja, quando a gente tem assim, ó, 4/5. Para a gente isso aqui é uma fração, né? Quando a gente traz a ideia assim, ó, 2 sobre 100, isso é 2%. 27 sobre 100, 27%. Mas quando eu trago assim 4/5, essa representação é a representação de uma fração. Então essa fração, ou seja, isso eu posso dizer que está na forma fracionária. Mas eu posso representar isso em outra forma. E isso aqui é base para a gente trabalhar daqui a pouquinho, na próxima aula, se Deus quiser, trabalhar a parte de probabilidades. A representação decimal. Quando eu tenho aqui, ó, 4/5, eu tenho 4 que está sendo dividido por quanto? Por 5. O que é que eu faço? 4 é menor do que 5, 0, 0, 8 vezes 5, 40 para 40, nada. Então eu posso dizer que 4/5 é a mesma coisa que 0,8. 0,8 é a representação decimal. Mas 4/5 de alguém é a mesma coisa que 0,8, então, ó, é a mesma coisa que, ó, eu não tenho assim 0,8, eu ando 2 casas nesse sentido, 1 a 2, acrescento 0 e divido por 100, é a mesma coisa que 80%, não é assim? Voltando para o percentual, e isso eu posso representar, ó, como porcentagem, 80%. Aqui eu tenho, ó, a forma percentual, fracionária, decimal e percentual, tá? A gente tem que ter essa ideia em mente. Vamos começar a trabalhar com a porcentagem já nas questões. Isso é simples, a gente já sabe, ó, que tudo, quando a gente fala em porcento, o denominador da minha fração é 100, é o número de partes que eu divido todo. Eu divido em 100 partes iguais. Vamos lá? Tem uma questãozinha logo na página 15, no final da página 15, vai virando aí. Tem uma questãozinha na página 15, está numerada aí número 1, que fala assim: um autor de um livro de matemática recebe, por unidade vendida, 8% do preço de venda. No mês de março, cada livro foi vendido por R$270. Ou seja, ele recebe
do PV, do preço de venda. O preço de venda, R$270. Como o autor recebeu 2.808, então ele recebeu em março R$2.808. A pergunta é: quantos livros? Ele quer o número de livros. Isso é que ele quer saber. Perfeito? Então é simples para a gente, né? Primeira coisa, eu tenho que saber o valor unitário que ele recebe. Por quanto ele recebe por cada livro vendido. Então, ó, ele recebe 8% do preço de venda, 8% é o 8 sobre 100 do, eu substituo pelo vezes. E o preço de venda? 270. Corta um zero com o outro. 7 vezes 8, 56 vão 5. 8 vezes 2, 16. 16 mais 5, 21. Como eu tenho aqui embaixo, ó, o 10, ele recebe por livro vendido R$21,60. Ó, o número de livros, gente, nada mais é do que o valor total. Ó, valor total recebido pelo valor unitário. Perfeito, o valor da unidade. Então, o valor total recebido, 2.808, dividido por 21,6. E agora? Quanto é que está isso aí? Ó, 2.808, eu posso botar 28.080, eu acrescento um zero e ando uma casa com a vírgula, 216. Na verdade, eu estou multiplicando os dois por 10 para tirar a vírgula, certo? Estou alterando nada. E agora, 280 por 216, então 216. 6 para 10, vai 1, 6. 2 para 8, 6, 2 para 2, nada. Baixa agora, 8. 648. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 2, 6. 0. E aí eu baixo o 0. 0 por 216, 0. Então ele vendeu 130 livros nesse mês. Qual é a letra que diz isso? Letra A. Aquele abraço. Podemos ir para a segunda. Alguma dúvida nessa?
Tem uma questãozinha legal da Copévia aqui. Eu achei sacanagem, mas... Tá valendo. Malvadeza. Podemos? Segunda? Sobre... Eita, tem um erro de digitação aí. Deixa eu ver se é só o meu e de vocês também tem. Tem um errinho de digitação, gente, aí. Ó, corrija aí, por favor. Segunda questão fala o seguinte. Sobre uma fatura de R$400. Aí tem 400 mil reais. Não é o Neymar não, viu, gente? Vai ter uma fatura dessa, acho que só o dinheiro que ganha o Neymar. Esses caras por aí, viu? 400 mil pontos no cartão. Brincadeira, hein? Não sou... É ilimitado. É ilimitado. Uma fatura nossa. Pobres mortais. Certo? R$400. Sobre uma fatura de R$400, obtive um desconto de 10%. 10% de 400, 40. Tá? Isso é os 10%, o desconto. Então, ó, ficou 360. Em seguida, outro que reduziu minha fatura a um líquido de 288. Então, ó, se ele teve outro desconto e a fatura ficou de 288, se eu subtrair da fatura 288, eu vou descobrir de quanto foi o desconto. Ela era 360, ficou 288. Quanto foi o desconto? 8 para 10, 2, vai 1. 9 para 16, 7, vai 1. 3 para 3, nada. Então, R$72 foi o desconto. Foi isso que ele pediu? Não. A taxa do segundo desconto. Bom, a taxa do segundo desconto, aqui, ó, eu tenho 100% da fatura, perfeito? Não era o valor da fatura depois do primeiro? Morreu a primeira história. Minha fatura era 360, então 360 era 100% da fatura. Joia? Aí, o que foi que aconteceu? Ele teve um desconto de R$72. Isso corresponde a quantos por cento de desconto? É isso que ele quer saber. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 360x igual 7.200, 72,20. X é igual a 7.200 dividido por 360. Corta 2 zeros. 72, ó, por 36, 2, com o zero que sobra, 20. 20 o quê? O certo. Que diz a letra B de bola. Nós temos aí umas questõezinhas agora, na página 16, 17 e na 18 já continua o conteúdo. Querem que eu continue com o conteúdo ou que eu posso fazer umas questõezinhas agora? Fazer umas questõezinhas agora? Faça questão, faça questões. Vai, como tá engraçado hoje, não tá, velho? Tá esperando ali no carro, não. Já tá aberta. Brincadeira. Ó, vamos lá? Então vamos para as questões. Começando aí com as questõezinhas da Copévia na página 15. Se tiver doido é isso. 16, perdão. 15 eram essas. Não, não é 15 não. É a 15 mesmo, mas É a 15? Então é a 15. Que ali está sem numeração, eu estou no chutômetro. Vamos nós.
tentarem fazer ela? Um minutinho para vocês. Rapidinho. Só fração. E aí, fácil? Sim ou não? Vamos lá. Uma torta foi cortada em 12 pedaços iguais e distribuídos para 4 pessoas. Está aí a primeira questão. Banca examinadora que vocês vão encontrar. COPEV. Então, uma torta foi dividida em 12 pedaços. Foi dividido e distribuído para 4 pessoas. Tá? Eu tinha lá 4 pessoas. Show de bola. O que é que ele diz logo em seguida? 2 pessoas receberam um sexto. De novo. 2 pessoas receberam um sexto. Quando ele diz que 2 pessoas receberam um sexto, essa questão quando aconteceu, os alunos, quando pegaram o gabarito, queriam, por fim da força, que eu dissesse que estava certo dizer que cada um recebeu um sexto. Claro que não. Não disse recebeu um sexto cada. 2 receberam um sexto, ou seja, A e B receberam um sexto de 12.
1 sexto de 2. De vezes 12 por 6, 2. 1 vezes 2, eu tenho 2 pedaços. C, a terceira pessoa recebeu quanto? 1/3. A outra pessoa recebeu 1/3. 1/3 de quem? De 12. 12 dividido por 3, 4. Então, a terceira pessoa recebeu 4 pedaços. A última pessoa, restava para ele quantos pedaços? 4. Opa. Eita. 6. 6. 6. Muita gente marcou 4 na prova porque admitiu que A e B, cada um recebeu 2 pedaços. Só que ele disse que A e B receberam 1 sexto. Então, os dois receberam 2. Vamos para cá. C recebeu, e o que levou o resto levou as outras 6. Qual é a letra? Vocês estão vendo que a Copérnico não é difícil? Essa parte do Não separar o A e B. É o X da questão. Agora veja, a gente vai fazer muitas questões de Copérnico e eu sugiro a vocês uma bateria de no mínimo 120 questões para ficar afiado, para entender como é o pensamento da banca. Vamos lá. Segunda questão, Copérnico de novo. Deixa eu dar para vocês 2 minutos nessa. 2 minutinhos. Tá certo? Pensem nela. Porque é interessante que você leia e pense e tente fazer rapidinho, como se fosse uma prova. A dificuldade que você tiver, a gente tira. Mas tenta fazer 2 minutos só, rapidinho. 2, Copérnico de novo. E aí, posso ir? 2 minutos. Ó. Em um posto de saúde de
em uma determinada localidade são diagnosticados 3 vezes mais casos de febre zika do que de dengue. Então veja, se eu chamar X de zika e Y de dengue, zika vai ser o triplo de dengue. Sim ou não? Sim. Se no mês de agosto de 2015 o posto atendeu 1.000 pacientes, sendo 400 pacientes com patologias diversas e os demais com casos de zika e dengue, os números de casos de febre zika e dengue foram atendidos no posto naquele mês foram respectivamente, olha, que é zika primeiro e depois dengue. Veja, X casos de zika é o triplo de dengue, beleza? Então eu tenho quantas partes na verdade aqui? 4 partes. Tá? O que é que eu tenho agora? Eu tenho 600 pacientes. 600 pacientes que correspondem para mim 100% dos casos de zika mais dengue. Perfeito? Certo? Então, veja. Quando eu somo X mais 3Y, eu tenho 600. Só que, o que é que a gente identifica? A gente identifica o seguinte: para cada caso que eu tiver de zika, eu tenho 3 de dengue, é isso mesmo? É o contrário. Cada caso de dengue, eu tenho 3 Cada caso de dengue, eu tenho 3 de zika. de zika. Então, qual a proporcionalidade que eu tenho aí? O que é que eu tenho que pensar nessa questão? Como é que eu faço ela? Deixa aí uma incógnita. Veja. Eu pego 600 e gostei do que eu ouvi. Divido 600 por 4, depois multiplica por 3. 600 por 4, perfeito. E depois eu multiplico por 3. Por quê? Porque são 3 vezes. São 3 vezes. Perfeito. Então o que é que eu tenho agora? A cada 450 casos, De zika. eu tenho 150 de dengue. Perfeito? Ficou claro? Dá para a gente ver direto. Você leu a questão, já dá para marcar. Mas por que eu estou fazendo isso? Para que todo mundo possa identificar. Ó, ou eu poderia dizer, ó, y é igual, ó, a x sobre 3. Também é verdade dizer isso? É. 150 casos de dengue é os 450 de zika dividido por 3. Perfeito? Então qual é a letra? Fácil demais. C de casa. C de casa. Porque primeiro ele quer quem? Zika. E depois a dengue. Então 450 e 150. Eu divido em 4 partes. Perfeito. Terceira questão. Olha a terceira, gente. Ó. Terceira, ele começa. E a Coppev tem isso. Continua sendo múltipla escolha. Não é porque eu multipliquei por 3, entendeu? Não fui por 4. Não, você multiplicou por 3 porque é 3 vezes. 3 vezes 150. Você dividiu por 4, que são 4 partes. 3 partes. Eu tenho 4 partes. Uma é o triplo da outra. Então, eu tenho 4 partes. Divido por 4.
Aí dá 150 cada parte. Um leva 3, 450. Por isso que eu multipliquei por 3. E o outro fica só por 150. Beleza? Ó, olha a terceira questão da Coppev, o que é que ela traz? Ó, questãozinha simples. Agora faz a gente pensar em alguns conceitos matemáticos. Tchau, amigo. Conceitos básicos da matemática. Olha lá, primeira questão. O antecessor de um número ímpar positivo é um divisível por 2. É um número divisível, é ou não é? Ó, isso eu não estou dizendo não, é questão. A primeira proposição. O antecessor de um número ímpar positivo é divisível por 2. Bom, o antecessor de um número ímpar é um número o quê? Par. Ele é divisível por 2? Todos os números pares são divisíveis. Lembra da primeira aula, da semana passada, que a gente trouxe a parte de critérios de divisibilidade? Coppev cobra, tá? Isso para vocês. A gente bate em algumas teclas dependendo da banca examinadora. Eu estou vendo aí a Coppev cobra isso, beleza? Então, ó, a primeira é verdade, vamos ver a segunda. Numa questão só ela cobra algumas coisas. Olha o que diz a segunda. O resto da divisão do sucessor de um número par positivo por 2 é igual a 1. Gente, se eu pegar o sucessor, acompanhe comigo. É ímpar. Perfeito? O sucessor de um número par. Olha o que ela vai buscar. Lá o algoritmo da divisão. Básico. Mas se você não parar para prestar atenção no que ele está dizendo, montar na sua cabeça isso, tem chance de você marcar isso errado. Ó, o resto da divisão do sucessor de um número par. Primeiro, quem é o sucessor de um número par? O ímpar. O ímpar. Se eu dividir qualquer número ímpar por 2, o resto é quanto? Porque se fosse par não tinha resto. Tá claro? Se fosse par não tinha resto. Então 2, o que ele disse é o que aí? Verdade. Aí o 3 diz o quê? A soma de 2 quadrados perfeitos é um quadrado perfeito? Pelo amor de Deus, teste com mais de um número quando vier essas coisas, se você não tiver certeza. O que é um quadrado perfeito? É qualquer filho da peste elevado ao quadrado. Certo? Qualquer filho da peste elevado ao quadrado perfeito. Ó, vamos testar. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado. 3 ao quadrado. 9 mais 4. A peste é um quadrado perfeito. Um quadrado perfeito é um número que tem raiz quadrada exata. Ou seja, ele vezes ele mesmo. Ó. Professor, se eu não testasse esse, eu fizesse assim. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado. 4 ao quadrado. Aqui eu tenho quanto? Eita, quadrado perfeito. Né? Se eu tivesse feito esse, por isso que eu faço um só. Se você pegar o próximo, 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado, você vai ter 16 mais 25, 41. Tá? Então nunca testem somente um. Se testasse esse, já via que era falso. Se testasse esse, podia marcar, tá certo? Isso como verdadeiro e perderia a questão. Se testou esse, é falso. Agora, por que eu mostrei esses três? Deixa eu dizer a vocês. Ó, vocês têm lá na geometria plana, mesmo cobrado na banca. Vocês têm lá. O primeiro
triângulo pitagórico com números inteiros. 3, 4, 5. E aí o cara tem a soma de dois quadrados perfeitos, isso é o mais comum, é o mais, digamos assim, famoso. O triângulo pitagórico inicial. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então o cara vai e lembra de uma peste dessa. Aí lembra e bota 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Verdadeiro, pelo amor de Deus. Isso é pegadinha. Quando colocar teste mais de 1, aqui por definição a gente já via. Teste mais de 1, por favor, viu? Estou mostrando para vocês onde a banca examinadora dá umas... Isso na matemática básica, viu? Então são conceitos que a gente precisa lembrar. Então, 1 e 2 apenas, o que diz a letra C. Letra C. Vamos nós. Deixa eu apagar aqui. Eu fiz a terceira, vou agora para a quarta questão. Vou fazer até a quinta, depois a gente volta para o conteúdo, tá? Vamos parar só em questões e a gente vai dar um pouquinho mais. Vamos nós. Se A, B e C são algarismos não nulos, ou seja, não pode ser zero. Beleza? Distintos. Ó. Questão 4. Também Copeve. Ele diz que A, B e C são diferentes de zero e A, aliás, eu vou colocar assim, A diferente de B, diferente de C e que são diferentes de zero. Pronto. A diferente de B, diferente de C são diferentes de zero, né? E ele diz que eles são algarismos não nulos e o inteiro, ó, e o inteiro, esse número é inteiro, 1A, 2B, 3C é múltiplo de quanto? 9. Então, o menor valor dessa soma, ele quer o menor valor dessa soma, gente. Ah, que beleza. Joia essa questão, eu gostei, viu? Show de bola. Ó, trazendo aqueles conceitos da aula passada. Lembra dos critérios de divisibilidade? Eu trouxe para vocês. Quem lembra do 9? Ligeirinho. Quem lembra dos critérios de divisibilidade do 9? Ó, porque para ser múltiplo de, tem que ser divisível por. Ó, para um número ser múltiplo de outro, tem que ser divisível por ele. Para ser múltiplo de, tem que ser divisível por. Gente, quando é que um número é divisível por 9? Vou lembrar a vocês, tá certo? Quando a soma dos... É a mesma coisa do 3. Quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Maria, falei semana passada, meu povo. Ó, então eu tenho aqui, ó, 1 mais A mais B mais C. 1 mais A mais 2 mais B mais 3 mais C seja múltiplo de 9, ou seja, eu divido isso por 9. O que é que ele pede? Ele pede o menor valor dessa soma. Ó, veja bem. O menor valor dessa soma, para ser múltiplo, tem que ser divisível por. Quem é o primeiro múltiplo de 9? O primeiro múltiplo é 0, né? Mas eles são não nulos, então não pode ser 0, 0 e 0. E se eu somar aqui, já não dá 0. Eles são iguais. 9 vezes 1, 9. Então, 9. 1 mais 2, 3. 3 mais 3. Indo para lá, eu tenho A mais B mais C igual a 9 menos 6. A mais B
mais C seria igual a 3. Mas preste atenção, está valendo isso, a soma deles? Se eles somados derem 3, esse número é divisível por 9, não é? Agora, por que isso está errado? Pela exigência que eles são diferentes. Porque nesse caso, A é igual a 1, B igual a 1 e C igual a quem? A 1. E eles são diferentes. Então, falhou. Veja que eu tenho que observar as duas coisas. Para ser múltiplo tem que ser divisível. A soma tem que dar um número divisível por 9. O primeiro divisível por 9 é o 9, que ele quer a menor soma. Só que aí eles seriam iguais. E eles podem ser iguais? Não. Então agora, ó, quem é o próximo múltiplo de 9? 9 vezes 2. E dá quanto? Então essa soma teria que dar 18. 1 mais A, mais 2, mais B, mais 3, mais C tem que dar quanto? 18. E aí, ó, eu tenho A mais B mais C igual a 18 menos 6. Então A mais B mais C, 18 menos 6, 12. A menor soma, para que seja múltiplo de 9, é o quê? 12. O que diz a letra? Letra E. Veja a questãozinha da Coppev, mais uma questão inteligente. Trazendo aí a matemática básica, tá? Lembram que eu disse para vocês que a Coppev é uma banca examinadora, que ela é uma banca inteligente na matemática básica, ela trabalha muito bem. Muito mesmo. Não é porque é uma banca daqui que a gente desmerece, muito pelo contrário. Em matemática, ela é uma banca inteligente. Tá? Até da matemática fundamental, ela tira coelhos assim da cartola que faz às vezes o candidato se enrolar. Vamos embora. Quinta questão. Qual é o menor número positivo que é divisível simultaneamente por 15 e por 25? Que é divisível. Ó, um número que é divisível por 15 e por 25 tem que ser múltiplo de 15 e múltiplo de 25. Grife a palavra divisível. Olha a forma dela que pediu o MMC. O mínimo múltiplo comum. O menor múltiplo que é divisível pelos dois. É o MMC. MMC. Falamos disso na aula passada. Grife aí. Divisível. Puxa a setinha e coloca MMC. Já sabe o que, é que ele está pedindo. Para ser múltiplo de, tem que ser divisível por. Vamos embora. MMC de 15 e 25. Então, questão de número 5. Ele quer o MMC de quem? De 15 e 25. Então, ó, 15 e 25. E agora, por 3. Dá quanto? 5 e 25. Por 5, dá 1 e dá 5. Por 5, dá 1 e dá 1. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, 75. Qual é a letra? B. Letra B? Não, letra D. Letra D de Deus. Não, porque é maiúsculo lá. D de Deus. Então tem que ser assim. Esse D minúsculo é D de tudo. D maiúsculo. D de Deus.
a página para vocês, tem questões de Sebrasp, né? Então, não vou perder tempo com o Sebrasp agora. A gente está falando de Copev. Vamos. Não, tem Copev ainda. Cadê? A sexta questão. 6, 7, 8, 9, 10. Eita, tem. Perdão. Deixa eu ver. Não. Poxa. Deixa eu ver o material de vocês. Tem gente com material diferente do outro. 16. Tem, eles têm. Tem, 6, 7, 8, 9, 10. Show de bola. Todo mundo tem essa mesma? Acho que. O que quem é que vai trocar? Só o seu. Vamos ver? Então vamos para essa aí. Vamos para a sexta questão. Eu acho que você está com o material que era da outra turma, das duas guardas juntas. É curso superior. E tem também, tem aqui o material que é junto com o INSS. Junto com Polícia Científica, INSS e tal. Eu acho que esse aí é o material que trazia Sebrasp junto. Que é aquele que eu estou ali. Mas, vamos embora. Sexta. Então, pela hora, vamos continuar com questões, né? Vamos para as questões. Falta pouco tempo. O pessoal começou já naquele movimento, depois de 9h45, a galera começa a sair um pouco mais cedo. Porque tem transporte, tem tudo que eu não vou dar assunto novo agora não. Vou continuar com questões para não prejudicar ninguém. Vamos lá. Sexta questão. Agora deixa eu só me guiar aqui. Eu estava com outro material aberto para acompanhar, igual ao seu. Eu escrevi para Sebrasp. Lê para mim a sexta questão, por favor. Um artista decidiu construir em sua cidade uma réplica da estátua de Cristo Redentor e tem 30 metros de altura. Cheio. Esse mesmo. Um artista decidiu construir, perfeito, Copev. Um artista decidiu construir em sua cidade uma réplica da estátua Cristo Redentor que tem 30 metros de altura, 3,2 metros de comprimento. Ó, Mão a mão, né? isso. Ó, 30 metros de altura, de mão a mão 3,2 metros, sendo a distância entre os extremos dos dedos das duas mãos igual a 28 metros. De uma mão a outra, 28 metros. 3,2 é o comprimento da mão. Perfeito. Aí ele diz, se a réplica deve ter 3 metros e as proporções devem ser mantidas. Ó, esse tem 30 metros, a réplica tem que ter o quê? 3 metros. E as proporções mantidas, ó, boazinha a Copev, não foi não? Ó, 30 para 3, ela dividiu por quanto? Por 10. Então ela vai ter o que aqui? Por 10 também. Ela vai ter 0,32 metros, que é a mesma coisa de 32 centímetros. Ela colocou em centímetro? Perfeito. 32 centímetros. E aqui, ó, 28 metros, então, ó, 2,8 metros. 2,8 metros, perfeito. Então, ó, 2,8 metros e 32 centímetros. O que diz a letra? B de bola. Isso aí. Sétima questão. Faltando, confere se é essa, viu, gente, aí. Essa mesmo? Faltando pouco tempo para o início de um clássico do Campeonato Brasileiro, o narrador informou os telespectadores
que apenas 3/5 dos lugares estavam ocupados. Nesse momento, para completar a lotação, faltavam ser ocupados. Olha a Coppev trazendo aí a relação entre fração e porcentagem, que a gente acabou de ver, tá? A gente acabou de ver. Então aqui, ó, ela disse que estava com quanto lotação? 3/5 ocupados. Então, se estava com 3/5 ocupados, isso significa dizer que 2/5 do estádio estava vazio, né, ou desocupado. Isso representa quanto em percentual? É isso que ele perguntou. Então, ó, 2 dividido por 5, 0,4 vezes 5, 20 para 20, nada. Então, ó, 2/5 é a mesma coisa que 0,4 e é a mesma coisa de 40%. Tá? 0,4, ó, é 40 sobre 100. Uma, duas casas, 0,4. 40%. Então, 40% dos lugares. O que diz a letra A? Letra A. Aí a 7ª questão. Vamos para a 8ª. 8ª questão dessa parte básica aí da matemática diz assim, ó. Boa questão, e essa aparece constantemente na Coppev, e eu vou passar um macete para essa questão, viu? Macete, macete, macete. Acontece direto esse tipo de questão. E o índice de erro é lá em cima, viu? Presta atenção, o índice de erro dessa questão é lá em cima. Eu vou dar um macete para vocês. Não erram jamais. Tá? Olha o macete da questão. Anotem e tomem nota. Para encher uma piscina, são utilizadas 3 torneiras de baixa vazão e 3 torneiras de grande vazão. Sabe-se que abrindo somente as de baixa vazão... Eita, eu baixei uma dessa, não sei se eu acertei, agora eu vou ver agora. Oi? Eu baixei nas provas da Coppev. Ah, tá. Aí tinha Cai direto. Essa é campeã em Só não aparecer. sei se eu acertei em casa, eu mandei todo mundo fazer e ninguém quis. Ó. Para encher uma piscina são utilizadas 3 torneiras de baixa vazão e 3 torneiras de alta vazão. Sabe-se que abrindo somente as torneiras de baixa vazão, a piscina fica cheia em 6 horas. Somente as de alta vazão, ela fica cheia em 3 horas. Quantos minutos são necessários para encher a piscina usando as 6 torneiras simultaneamente? Presta atenção. Então, bom macete. Toda vez que ela trouxe essa questão, eu vou chamar de Tzinho baixa vazão. 3 Tzinho, ela gasta quantas horas? 6 horas. Vou chamar de alta vazão, Tzão. 3 Tzão, ela gasta 3 horas. Se ele quer que eu encha isso com as duas ao mesmo tempo, ó, nesse caso, o tempo vai ser Tzinho vezes Tzão sobre Tzinho mais Tzão. Ó, essas 3 torneiras, ó, coloque aí Tzinho e Tzão. Não tem erro. Você resolve em 10 segundos. Meu aluno não perde tempo na questão dessa. Se você for para a grandeza diretamente, inversamente, faz regra de 3, bota para frente, vai para trás e perder tempo. Meu aluno não perde tempo na prova. Bora mais. Tempo. Tzinho 6. Tzão 3. Tzinho 6. Tzão 6 vezes 3
6 mais 3. 18 por 9. 2 horas. 2 vezes 60. 120 minutos. Pode gabaritar em um abraço. A minha deu 10 também. Agora, como foi que eu cheguei? Disse 120. Pode gabaritar em um abraço. É 10 segundos. Tchau, viu? Coopera, a gente vai matar a prova. Aquele abraço. Macetezinho apareceu. Já sabe o que usar, não já? Você vai achar se você for fazer de forma tradicional. Mas eu vou perder tempo pra quê? Na prova você tem que ser rápido, matar a prova, fechar e tchau. Tá dado o macete. Posso para a nona? Aquele lado eu não posso usar, né? Posso usar só aqui. Para apagar aqui. É a mesma. É a mesma. A mesma? É Da torta. da primeira. Da torta. Então vamos para a 10ª. Vamos fechar. Olha, eu tenho 5 minutinhos. Vamos fechar. 10ª questão. Você vai fazendo relação uma com a outra, uma com a outra, uma com a outra. Aí vai transformar nas torneiras menores, outra forma. Foi desse jeito mesmo. Aí fui pra hora. Esqueça. Podemos? Posso ir para a 10ª? Copiaram? Vamos lá. Para a gente fechar a noite de hoje. Pisa. Qual é o maior número inteiro que é divisor? Divisor, Griffin. Divisor comum. Opa! Opa! MDC. Divisível. Lembra quem? Múltiplo. Divisor comum. Grifa MDC. Puxa a setinha e toca fogo. Ó. E assim que a Copérnico pede. Certo? Então aqui, ó. 40, ele quer o MDC de 48 e 84. Foi isso, gente? Pronto. Então 48 e 84. Vamos nós. 48 e 84. Por 2. 24. 42. Por 2 de novo. 12. 21. Dá por 2 ainda? Não. MDC tem que ser os dois ao mesmo tempo. Por 2 não dá. Por 3 dá? Dá. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 7, 21. Parou aí, ó. Veja, esses dois são chamados primos entre si. Morreu a história. 2 vezes 2. 4 vezes 3. Qual é a letra? B de bola. Certo? B de bola. Gente, grande abraço. Prazer enorme trabalhar com vocês hoje. Bom restante de semana. E até a semana que vem. Valeu? Ritmo legal hoje, deu para entender? Olha, melhorou. Saiu do material, que saiu com o seu, fica na sua necessidade. Viu em qualquer coisa, não?
China e Xará. Aí tu vem com ela, Fernanda. Qualquer dúvida que precisar, não resolve. Estou à disposição aí, viu? Eu só não posso fazer quando se trata de estruturação. Tem que ser todo mundo, mas aí pode. Há outros fatores não alteram para não. O numerador com o denominador. Esse com esse com esse pode. Agora, aqui lateralmente não. Tchau, minha querida. De raciocínio lógico, sim. E a prova do nível superior, ele traz muito também a parte de lógica clássica, aquela que eu estou falando que eu deixei por último. Mas o assunto vai ser o mesmo. Sobre o pessoal da particular, Sim, você vai fazer superior para farmacêutica, sem problema. A prova da COPEV, para nível superior, ela às vezes tira um pouco da matemática